quem tá assistindo esse vídeo, provavelmente você já me conhece, já me acompanha, mas para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, eu me chamo Alice e na live passada eu tratei sobre a inteligência emocional nas ações policiais e o tema dessa semana vai ser a inteligência emocional na advocacia. E eu sempre tenho buscado contextualizar um pouco mais sobre essa ciência para antes de entrarmos de fato no assunto. E para quem não sabe, a inteligência emocional, ela surgiu, essa ciência começou a ser estudada na década de 90 por meio de um livro que foi lançado pelo Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional. E nesse livro ele dá alguns conceitos que nos ajudaram muito e abriram portas para que outras pessoas começassem a estudar também essa ciência. E posteriormente, dois estudiosos criaram um livro chamado Inteligência Emocional 2.0 e nesse livro eles trazem uma informação muito interessante, dizendo que apenas 36% da população do mundo inteiro tem controle sobre as próprias emoções. Então, se eu conseguir controlar as minhas próprias emoções, significa que eu tenho inteligência emocional? Não é bem por aí, não é por aí, porque o controle sobre as emoções é apenas uma das fases, uma das etapas para se ter inteligência emocional. De acordo com o Daniel Goleman, ela se divide em 5 searas, e a primeira é o autoconhecimento. É você conseguir perceber qual emoção você está sentindo e qual emoção a outra pessoa está sentindo. E isso às vezes pode ser um pouco mais difícil do que parece, porque tem situações onde você não consegue pensar antes de reagir. Você apenas reage, você age como se fosse por instintos. Você não consegue raciocinar e decidir qual que é a melhor escolha, quando tomar essa escolha. E a mesma coisa no que se refere ao próximo, porque às vezes é muito difícil ler aquela pessoa, entender o que ela está pensando e o que ela está sentindo. O segundo aspecto é a automotivação. Isso é muito importante, que é quando você consegue, mesmo passando por dificuldades, passando por situações extremas de estresse ou de, vamos supor, vergonha, vexame, você não deixa se abater e consegue manter uma postura profissional. E além do autoconhecimento, da automotivação, tem também o autocontrole, que é você saber dosar as suas emoções, você saber o momento certo e o nível certo, o grau de exteriorização dessa emoção que você quer demonstrar. E além disso, tem a empatia, que é algo que falta muito hoje em dia nas pessoas, essa ação de você pensar como o outro se sente antes de agir, e também as habilidades sociais, que são aquelas habilidades relacionadas à interpessoalidade, como eu formo vínculos, como eu formo laços, como eu me relaciono. E perceba que eu falei habilidades sociais, porque a inteligência emocional, ela é uma atividade, uma habilidade. Ela não é um dom, ela não é um talento, ela é algo que você trabalha e melhora todos os dias, tá? E é igual, por exemplo, desenhar. Tem gente que olha uma pessoa que desenha bem e acha que ela nasceu sabendo desenhar. E não é isso, é muito treino, é muito esforço, são estudos de anatomia, de perspectiva, são uma série de coisas que culminam naquele resultado final, certo? E a gente sabe que hoje em dia o mero conhecimento, ele não é mais diferencial. Calma aí que meu cachorro tá chorando. Sai. Pronto, o cachorro não tá mais chorando. O mero conhecimento, ele não é mais diferencial no ambiente de trabalho. Há 20 anos atrás, se você soubesse inglês, isso era um diferencial. Hoje em dia não, isso é o mínimo. Então você ter conhecimento, você ter uma formação, você ter títulos é o básico. O diferencial, o que pode te garantir o sucesso na sua vida profissional e pessoal é a inteligência emocional. E como eu sou da área do direito,
Eu sei que esse ramo, atualmente, principalmente no Brasil, é algo muito saturado. O Brasil tem mais faculdades de direito do que o restante do mundo inteiro junto. Então, esse tipo de ciência é o diferencial para quem quer se destacar na área. E por isso que eu decidi o tema dessa semana ser inteligência emocional na advocacia. E tem um artigo muito bacana do João Osório que ele entrevista um advogado estadunidense chamado Sam Glover, e ele foi advogado por 9 anos nos Estados Unidos, e ele conta um pouco de como é essa experiência de advogar. E ele diz que, infelizmente, nesse meio acontece muito a intimidação, seja com juízes, promotores, outros advogados e até mesmo dentro do próprio escritório de advocacia. E principalmente com aqueles advogados recém-formados. E é muito importante você ter a inteligência emocional, porque eles vão te intimidar durante uma audiência, eles vão te, sabe, denegrir, eles vão te fazer chacota de você. E ele diz que 99% das vezes que outro advogado veio falar para ele que o cliente estava mentindo, que ele não dava conta, que aquela causa era grande demais para ele, 99% das vezes não aconteceu nada. Era mera intimidação. E você conseguir controlar suas emoções no momento desse, principalmente na tribuna, é fundamental, porque quem julga não é o outro advogado, é o juiz. E é muito perceptível para o juiz quando tem um advogado descompensado provocando o outro, enquanto tem o outro advogado que está calmo, está pleno, ele consegue manter a calma e consegue raciocinar melhor. E a gente sabe que ali no tribunal tem momentos que você tem que ter muita agilidade, que você tem que pensar rápido e aproveitar coisas que foram ditas naquele momento. E isso é muito importante, você estar concentrado, você não se deixar levar, até porque o advogado, ele representa os interesses do cliente. Ele não pode se deixar tomar pelas dores do cliente e, sabe, deixar as emoções à flor da pele. E quando eu digo deixar as emoções à flor da pele, não é para ele também simplesmente ser uma parede ou ser completamente omisso e deixar o outro advogado pisar em cima dele. Não, não é isso. O advogado tem que saber se impor, mas ele tem que saber como demonstrar as emoções dele na intensidade correta, no momento correto. Tem um filme recente que está na Netflix, que é a história de um casamento, e ele mostra muito. Não é o foco dele, mas eles mostram muito sobre a relação dos advogados dentro e fora do tribunal. E a inteligência emocional, ela vai além do tribunal para o advogado. Porque se tem uma coisa que eles não ensinam na faculdade, é como gerir um escritório, é como tratar o cliente. E quando você consegue ser transparente com o seu cliente, você cria um laço de confiança. Você cria um vínculo, você deixa ele, você cria uma fidelidade daquele cliente a você. Isso é fundamental, principalmente para quem está começando a carreira como advogado. E a seccional da OAB do Goiás, ela separou uma lista de 7 coisas que são fundamentais para qualquer advogado. E 3 das 7 coisas estão diretamente relacionadas à inteligência emocional. E eu queria ler aqui para você, rapidinho. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. A atitude profissional positiva e empreendedora, que tem tudo a ver com a automotivação. E a automotivação anda de mãos dadas com o otimismo. E, infelizmente, algumas pessoas confundem o otimismo com, sabe, ser fantasioso. E não é isso. Quando você é otimista, significa que você consegue tirar algo bom, algo que te agregue, mesmo numa situação desfavorável. Até porque, como qualquer outra profissão, mas o advogado, ele nem sempre ganha. E ele tem que estar preparado para que isso não o abale. Tem uma amiga minha que ela postou hoje uma frase no story dela e eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, que ela falou assim, que um navio
só afunda quando você deixa a água entrar. Então, você só se abala pela negatividade do mundo quando você deixa ela entrar. Por isso que é muito importante você ter pensamentos positivos, você conseguir enxergar as coisas boas daquela situação, você racionalizar aquele momento, se afastar e enxergar o que de fato está acontecendo para que isso não prejudique os seus interesses e o interesse dos seus clientes. Vamos supor, tem advogados que no mesmo dia fazem 2, 3 audiências. E foi a Laís que postou, isso mesmo. Tem advogados que fazem 2, 3 audiências por dia. E vamos supor, se ele perder as 2 primeiras audiências e for com um pensamento assim de derrota para a última, é óbvio que ele não vai conseguir ganhar, né? Então, além disso, essa seccional aqui do Goiás falou sobre a capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho de equipe e também capacidade de persuasão e comunicação social. Porque é muito comum em ambientes de trabalho a gente ver que às vezes quem consegue crescer, quem consegue subir, ter sucesso naquela profissão, naquela empresa, às vezes não é a pessoa que sabe mais, não é a pessoa que tá rendendo mais, vamos dizer assim, mas é aquela pessoa que sabe se relacionar bem, porque isso é um diferencial. Então, não precisa ficar chateado, não precisa ficar com inveja. Ah, mas o fulano, eu trabalho muito mais do que ele que conseguiu a vaga, que coisa injusta. Às vezes ele tem uma coisa que você não tem e você pode melhorar. E isso é muito, muito importante mesmo. E uma coisa que eu vi, super bacana, que às vezes a gente tá numa entrevista e pergunta assim, ai, qual que é o seu maior defeito? Aí você fala, ai, eu sou muito perfeccionista. Gente, primeiro, não falem isso, tá? É muito feio. Segundo, que esses estudos voltados para a inteligência emocional mostram que as pessoas que são perfeccionistas, elas são mais infelizes no trabalho. E não necessariamente são as que produzem mais, porque elas ficam tão preocupadas, sabe aquela neura de como vai ser o trabalho, que às vezes elas não conseguem acompanhar o ritmo da equipe. E outra, são pessoas que muitas vezes têm dificuldade de fazer trabalho em equipe. Então não façam isso, não falem esse tipo de coisa na entrevista, não pratiquem isso no trabalho de vocês. Vocês têm que fazer a sua função, a sua atividade com qualidade, é óbvio, mas você tem que sentir prazer com aquilo, você tem que ser feliz, você tem que se empenhar, tem que, sabe, fazer aquilo parte do seu dia e essa parte tem que te dar um retorno emocional. E muitas pessoas hoje sofrem de depressão porque elas não são felizes no ambiente de trabalho delas, tá? Eu não tenho a intenção de fazer uma live muito extensa. Isso foram coisas que eu quis trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, eu estou aberta aqui para vocês falarem qualquer coisa. E eu também queria dizer para vocês que eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil e principalmente com relação à vaga de emprego, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão perdendo os empregos dela, empregos de muitos anos. E eu queria deixar uma mensagem para que vocês não deixassem isso abater vocês. Sejam otimistas, não desiludidos, sejam otimistas. Até porque eu acredito que a nossa geração vai ser responsável por muitas mudanças que iremos viver. E esse momento é um momento de transformação, porque momentos difíceis criam pessoas fortes. E a gente sabe que talvez a outra geração, a geração mais antiga, anterior à nossa, não esteja mudando muito, refletindo sobre a situação que estamos passando. Mas a nossa geração é responsável por isso. E eu vejo que a nossa relação com o mundo vai mudar, a nossa relação com o próximo e principalmente também a nossa relação com o sistema vigente onde nós vivemos. E esses temas eu tento abarcar dentro da minha tese, e se vocês quiserem, eu quero organizar sim uma live falando sobre esse assunto
e de uma maneira mais simples e objetiva. Não quero falar da minha tese de TCC toda pra vocês, mas para vocês verem como existem coisas que sim, cada um de nós todo dia podemos fazer de pouquinho em pouquinho, abrir nossa cabeça, porque nós somos responsáveis pelo mundo que vai surgir. E é isso, não sei mais o que dizer. Eu acho que já teve uma grande evolução da live passada para outra. Primeiro porque eu consegui deixar o celular em pé, né? Isso é um grande avanço. E é isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a participação de todos e fiquei muito feliz. Não deixem de participar das próximas. E quinta-feira eu vou lançar um vídeo novo e vai ser lá no YouTube. E eu quero muito que vocês vejam, porque o tema dessa semana é caliente, entendeu? É topíssimo. Como vocês estão aqui, eu vou prestigiar vocês e eu vou contar o que é. O tema dessa semana vai ser sobre traição, tá bom? Não vou falar de nenhuma celebridade, não é a minha intenção. Eu vou falar só sobre o que é traição, quando começou a traição, por que ela é desse jeito hoje e quais as consequências para o mundo jurídico, tá bom? Mas uma linguagem bem tranquila para todo mundo entender, tá? Então agradeço novamente, muito, 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 muito obrigada, viu? Tava super nervosa na hora de começar, mas obrigada de novo a participação de todos vocês. Tchau, gente, eu vou encerrar aqui, tá bom?